11h15 agora. No último 11 de abril foi celebrado o Dia Mundial do Mal de Parkinson, que é uma doença que atinge cerca de 200 mil pessoas no Brasil e que segue em evolução. A gente já ouviu falar muito dessa doença, conhecemos vários famosos que têm essa doença, que sofrem do mal de Parkinson, mas é sempre hora de saber um pouquinho mais a respeito deste mal que acomete o ser humano. Temos na ponta da linha o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa, que vai falar um pouquinho com a gente a respeito do mal de Parkinson. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. Doutor, esse número de 200 mil pessoas no Brasil segue evoluindo, segue aumentando, e eu gostaria também que o senhor nos contasse com detalhes o que enfrenta quem tem o mal de Parkinson. Certo. Bom, a doença de Parkinson, o mal de Parkinson, ela acomete pessoas que têm, em média, acima de 65 anos de idade. Como a população está envelhecendo mais tardiamente, é claro, é natural que, estatisticamente, a gente tem um aumento numérico também de pessoas com esse diagnóstico. Uhum. A doença de Parkinson, ela é igual no mundo inteiro, com poucas diferenças entre os países, e varia um pouquinho de estatística, mas atinge entre 65 a 180 pacientes por cada 100 mil habitantes por ano. Uhum. Nos Estados Unidos, acredita-se que tenha 1 milhão de pacientes portadores da doença de Parkinson. Puxa, bastante. Uhum. É claro que os sintomas, então, da doença são clínicos e se caracterizam fundamentalmente pela presença de tremores, Uhum. principalmente tremor de repouso, é diferente do tremor que ele aparece, ele surge quando você faz um movimento. Então, o tremor do parkinsoniano é um tremor quando ele está quietinho, ele lembra como se estivesse contando notas ou contando moedas, Uhum. né? Além disso, ele tem uma rigidez e uma lentidão dos movimentos, isso é uma coisa bastante observada. O primeiro sintoma que eu falei, que é o tremor, pode ser de um ou dos dois lados do corpo, Tá. no início da doença, e isso vai progredindo. Além desse outro sintoma, que é a rigidez e o tremor que eu já disse, tem também distúrbio do equilíbrio, uma dificuldade, às vezes, de deglutição do alimento, a fala fica um pouco baixa e mais lenta, são, entre outros, os mais importantes sintomas da doença. Nessa fase, o paciente ou a familiar, percebendo uma alteração, deve conduzi-lo a um neurologista que tenha experiência no tratamento da doença. Como ela é decorrente da falta da produção de uma substância química chamada dopamina, por morte dessas células que acontece no interior do cérebro, um dos medicamentos utilizados é exatamente a reposição dessa dopamina, que vai surtir efeito importante no começo do tratamento. Há outros medicamentos que tentam retardar a evolução dessas perdas de células que produzem dopamina também. Uhum. Agora, doutor, o que é que provoca? Porque, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de famosos que lutam ou lutaram contra o mal de Parkinson. O Papa João Paulo II foi uma das vítimas da doença, né? Que teve o mal de Parkinson. Nós temos o Muhammad Ali, que eu acho que é dos mais conhecidos casos de Parkinson. O ator também, o Michael J. Fox, que fez aí o filme, a saga, né? A trilogia De Volta para o Futuro. O que é que provoca? No caso do Muhammad Ali, falou-se muito que seria por causa das pancadas na cabeça. Mas nós também temos o exemplo do Johnny Cash, que também foi uma vítima do mal de Parkinson. O que provoca a doença, doutor? Bom, na maioria dos casos, ela é considerada ainda de etiologia obscura, desconhecida, chamada idiopático. Mas há uma relação de maior frequência de pacientes que se submeteram a traumas cranianos repetitivos, que é o caso do Muhammad Ali que você citou, e também naqueles pacientes que trabalham com inseticida. Parece que, estatisticamente, eles têm mais chance de adquirir a doença de Parkinson do que aqueles que não trabalham com esse tipo de elemento químico. Ok. Mas parece que há um cunho genético. Hoje em dia também se considera que a doença de Parkinson, o Alzheimer, a paralisia supranuclear progressiva são doenças que, na verdade, têm a mesma causa. Tá. Só que um começa de um jeito e o outro começa do outro jeito. Mas no final, todos eles chegam num denominador comum de sintomatologia. E todos eles têm uma evolução também chamada inexorável, porque não tem cura.
Agora, é claro que parte dos sintomas da doença de Parkinson pode ser muito bem tratados e até curados, como o tremor e a rigidez. Né? Mas você não tem o direito de dizer que a doença, como um todo, ela estaria sendo debelada por qualquer tipo de tratamento. Um uso de drogas, por exemplo, ele pode desencadear o mal de Parkinson? Existem algumas substâncias químicas, entre elas os antieméticos, remédios para vômito, e também inibidores de canais de cálcio, que podem ter como efeito colateral alguns sintomas muito parecidos que surgem na doença de Parkinson. É chamado até de parkinsonismo secundário. Essas pessoas podem ter tremor, rigidez, o uso de neurolépticos, por exemplo, pode provocar, e às vezes de forma até irreversível, sintomas da doença de Parkinson. Acomete mais homens ou mulheres, doutor? O senhor tem essa informação? Existe uma prevalência assim, mínima em algumas estatísticas para o sexo feminino, mas isso também é mais ou menos similar entre os dois gêneros. E as pessoas que têm a doença, descobriram a doença, elas têm acesso a tratamento na rede pública aqui no nosso país atualmente? Bom, hoje nós sabemos que, inclusive, sempre foi ruim, mas hoje, mais do que nunca, você vê uma cidade das maiores do Brasil, que é o Rio de Janeiro, a medicina assistida pela saúde pública, como você disse, ela está sucateada, ela está péssima. O hospital como o Pedro Ernesto, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, praticamente está tudo em greve, todos os terciários lá de serviços não estão funcionando. Então, que dirá um trabalho de alta complexidade como é o tratamento da doença de Parkinson. Mas não há dúvida que, por exemplo, em São Paulo, o Hospital das Clínicas tem um departamento muito eficiente que tem recursos tecnológicos de ponta, como se faz nos melhores lugares do mundo, e pode dar assistência. Só que a demanda é muito maior do que a oferta, porque isso é natural de se compreender, né? Tem poucos hospitais que fornecem. Tá. Mas a Anvisa e a saúde pública aqui no Brasil, por convênios de seguradoras, está tudo aprovado para que o tratamento seja efetuado nos pacientes que tiverem a disponibilidade desse recurso. Tá, doutor Cláudio, para a gente encerrar, como é que é feito o diagnóstico? Quer dizer, quando é que a pessoa deve procurar um especialista e que tipo de exame ela vai fazer para confirmar ou não esse diagnóstico de Parkinson? Bom, como eu disse no comecinho, o primeiro sintoma que sugere a doença, o paciente deve ser conduzido a um neurologista clínico que tem experiência no tratamento da doença de Parkinson. Tá. Ele certamente vai fazer alguns exames de imagem, entre eles a ressonância magnética do crânio, para afastar outras doenças que poderiam trazer sintomas similares. E vai iniciar o tratamento medicamentoso da doença de Parkinson e uma orientação para fazer medicina física também. A atividade física é muito importante na doença de Parkinson. Bacana. Numa fase não tardia, conforme a rebeldia dos sintomas ou a progressão dos sintomas, esse neurologista deverá encaminhar para um neurocirurgião funcional, que é a minha especialidade, por exemplo. Então, precisa saber se também o neurocirurgião tem qualificação para tratar a doença de Parkinson do ponto de vista cirúrgico. E vai fazer o implante de eletrodos no cérebro desse paciente, vai acabar praticamente com dois dos sintomas importantes, que é o tremor e a rigidez. E vai manter o tratamento fisioterápico deles e o tratamento medicamentoso também vai ser otimizado a partir desse procedimento operatório. Essa é a sequência mais ou menos a ser seguida. É possível viver bem, né? Eu vou citar de novo o exemplo do Michael J. Fox, que teve um período severo aí de crise, parou de trabalhar, mas hoje está de volta, fazendo minisséries, está no ar e tudo, e tem aí a doença controlada, digamos assim, não é isso, doutor? Isso, perfeitamente, é verdade. Bacana. 11h24, nós conversamos com o doutor Cláudio Fernandes Correia a respeito do mal de Parkinson aí, foi celebrado o Dia Mundial da Doença no dia 11 de abril e ele nos esclareceu